Observando-se cada linha da sequência de números no quadro acima, a sequência numérica adequada para ocupar a última linha do quadro, da esquerda para a direita, respeitando-se o padrão sugerido, é padrão 1, 2, 3, 4, 5, que o 5 vem para a segunda linha, 6, 7, 8, 9, 9 começa na terceira linha, 10, 11, 12, o 13, na quarta linha, 14, 15, 16, o 17, na quinta linha, 18, 19, 20, então 21 vem aqui. Aí segue a sequência 23, 24, 4 elementos por linha. Isso aqui nós vamos encontrar com o último elemento 21, está na letra A, na letra C. Letra C que está em ordem, 21, 22, 23, 24, alternativa C é a correta. É isso, tranquilo. No gráfico seguinte está representado o aumento progressivo do número de horas de treino diário de um atleta ao longo dos 20 primeiros dias do mês de setembro, quando iniciou o treinamento. Se for mantida essa tendência de crescimento, no último dia de setembro, o atleta deverá treinar diariamente quanto tempo? O gráfico está bem claro que a cada 5 dias ele progride 1h30. Ó, 1h30 para 3 horas, depois mais 1h30, 4h30, mais 4h30, 6. Então, depois de 5 dias, no 25º dia, ele vai estar treinando 7h30. No último dia de setembro tem 30 dias, ele vai estar treinando 9 horas, com 7h30 mais 1h30. 9 horas está indicado na alternativa D. É isso. Determinada empresa fabrica blocos maciços no formato de um cubo de lado A, como ilustra a figura a seguir. Devido às exigências do mercado, a empresa começou a produzir blocos cujos lados foram reduzidos pela metade do cubo original. A fração que expressa a relação entre os volumes dos cubos maior e menor é, então, o volume do cubo maior é a área da base vezes a altura. A vezes A vezes A, como tem todos o mesmo lado. E do menor, o lado vai ser a metade do cubo original. Então, o volume vai ser ao cubo. 2 ao cubo igual a 8. Então, se no cubo maior cabe, por exemplo, 8 litros, no cubo menor vai caber 1 litro só. Ele é um oitavo menor. Oitavo menor, alternativa A. É isso. O gráfico a seguir apresenta o lucro em reais obtido por uma empresa em função da quantidade de unidades produzidas, quando essa quantidade varia entre 0 e 600 unidades. Uma análise desse gráfico indica que o intervalo de unidades produzidas em que a taxa média de variação do lucro é positiva ocorre apenas entre 0 e 200. Ela passa a ser, começa a cair. Então, alternativa entre 0 e 200, alternativa C. É isso. O gráfico seguinte mostra o número de focos de queimadas em Goiás entre 2004 e 2008, sendo que o valor relativo a 2008 refere-se somente ao período de 1º de janeiro a 5 de agosto. Suponha que o número de focos de queimadas em Goiás no período de 6 de agosto a 31 de dezembro de 2008 tenha sido 60% do total das queimadas ocorridas no ano de 2007. Nesse caso, o número total de focos de queimadas de 2008 foi de 60% de 1.365, vai ser igual a 30, vão 3, 9, 6, 3, 18, 21, vão 2, 819. 819 até dezembro, mais os 213 que já ocorreu, dá 12, vai 1, 3, 8 mais 1, 10. 1032, alternativa A de Anitta, é isso.
Uma editora de jornal tem 7 profissionais responsáveis pela produção de 35 mil exemplares todos os dias. Após a ocorrência de mortes devido à gripe suína, a procura por informações a respeito dessa gripe aumentou bastante e o jornal teve que aumentar sua produção para 65 mil por dia. O número de contratações cresce proporcionalmente em relação ao aumento do número de exemplares produzidos. O número de novos funcionários que a editora deve contratar foi de... Tranquilo, você tem 35 mil funcionários dividido entre 7 funcionários. Você vai aumentar a produção em 30 mil exemplares para X funcionários. Implica que X é igual a 7 vezes 30, 210, dividido por 35, X é igual a 6 funcionários. Alternativa A. Passou de 35 mil para 65, aumentou 30 mil exemplares. É isso. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes na segunda gestação, todas de mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos vivos. A média e a moda dessa distribuição do número de porquinhos por matriz são. Então a média é a soma de todos os elementos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 elementos. Vamos multiplicar por 10 dá 120 e somar só as unidades. 4, 6, 8, 9, 10, 12. 12 com 120, 132. Então a média vai ser 132 dividido por 12, que é igual a 11. A média é igual a 11, nós vamos ficar com o item A tal. E a moda é o elemento que mais aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Com certeza o número é o 10. Então a alternativa D é correta. É isso. A tabela a seguir mostra a evolução da população da região nordeste do Brasil em milhões de habitantes em alguns anos entre o final do século XIX e o final do século XX. Utilizando-se uma escala decenal, na qual o ano 1890 corresponde ao decênio 1, 1900 corresponde ao decênio 2 e etc. Então a população da região nordeste ultrapassou os 30 milhões de habitantes após o decênio. Então, conforme o texto, decênio 1 começa em 1890, o decênio 2 em 1900. Aí, o 1920 vai ser o decênio 4, porque tem o 1910 entre eles, que seria o 3, né? 1950 também, ó, porque tem o 1930 seria o 5, 1940 o 6, 1950 seria o 7, 1960 o 8, está na ordem, 1970 9, 1910, 1980 é o 10, em que a população ultrapassou os 34 milhões de habitantes. Os 30 milhões, né? Então, o Nordeste ultrapassou os 30 milhões de habitantes após o decênio 9. Após o decênio 9, alternativa B. Isso. Uma pessoa durante sua vida cometeu crimes, sendo por consequência condenada a 10 anos de cadeia. Ainda no tribunal, o juiz, interessado na recuperação dessa pessoa, lhe informou acerca da possibilidade que tinha de reduzir sua pena, caso se dispusesse a trabalhar na marcenaria da penitenciária. Informou-a que a cada 3 dias de trabalho, um dia seria perdoado em sua pena. Imaginando não haver outras formas de progressão de pena e considerando que a pessoa trabalhe todos os dias da semana, quanto tempo ela deverá permanecer presa? Então, dos 10 anos, nós vamos dividir em 4 partes iguais, que vai dar 2 anos e meio cada parte. Desses 2 anos e meio, 3 partes ela tem que passar trabalhando, presa, né? 7 anos e meio. E ela vai reduzir a pena em 2 anos e meio, que é uma parte. Alternativa E, entre 7 e 8 anos. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para seus alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a. Então, eu criar uma coluna para lapiseiras. X lapiseiras custam um valor de Y reais. O número máximo de lapiseiras comprar com Z reais vai ser igual. Regrinha de 3.
o número vai ser igual a x vezes y vezes z dividido por y. Alternativa A. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica IPEA investigou qual área faz a economia crescer mais e quais os maiores responsáveis pela diminuição da desigualdade na distribuição de renda. A influência de cada área no crescimento e na igualdade, está aqui no gráfico, né? Considerando apenas as áreas que contribuem para o crescimento econômico, mais do que investimento em exportação, qual delas é que influencia para maior igualdade? Então, nós vamos considerar apenas as áreas que contribuem para o crescimento econômico mais que investimento em exportação. É isso aqui, ó. Então, nós vamos considerar só o que estão acima do crescimento, maior crescimento econômico aqui, ó. Então, tá o investimento em construção civil, a educação e a saúde. Então é só entre esses três que nós temos que analisar. Esses outros estão abaixo do investimento de exportação. Então aqui, ó, vamos terminar a pergunta com qual delas, então qual dessas três é a que mais influencia para maior igualdade? Quem está influenciando para maior igualdade, olha, aí no eixo X para o lado esquerdo aqui, ó, é a saúde. A saúde está mais que a educação e bem mais que o investimento de construção civil. Tá certo? Então é a saúde que interessa para nós, alternativa E. Até o fim do Império, as mulheres eram tolhidas em seu acesso à escola. Já na década de 1930, o número de meninas e meninos nas instituições de ensino fica igual. Hoje, as mulheres são maioria em todos os níveis de ensino, do fundamental à pós-graduação. Veja a tabela a seguir. Considerando os dados apresentados, tem-se que, escolhida ao acaso uma brasileira com mais de 10 anos, a probabilidade de que ela possua 8 anos ou mais de estudos é igual 8 a 10 anos, 11 ou mais. As mulheres 17,1 e 33,4. 17 mais 33 dá 50. Então, 0,1 mais 1 dá 50,5. Alternativa D. Ao alugar um carro, o locatário precisa pagar R$ 60 por dia e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Para facilitar, as locadoras podem fazer uma relação entre o valor a ser pago P em reais em função dos quilômetros rodados representados por X. Qual das expressões abaixo representa o valor pago pelas locatárias em função dos quilômetros rodados? Bom, ele vai pagar R$ 60 por dia, independente de andar ou não andar com o carro, e mais R$ 1,50 por cada quilômetro rodado, que está sendo representado por X, alternativa C. É claro que essa aqui só vale para um dia, né? Se for para 2 dias, teria que multiplicar aqui os 120, né? 2 dias, tá bom? Um pequeno comerciante pretende aplicar R$ 60 mil em ações na Bolsa de Valores. O quadro seguinte traz algumas das opções de investimento. Dentre as opções apresentadas no quadro, a melhor aplicação para esse montante de dinheiro é... Aqui nós vamos evitar de fazer muitos cálculos, porque senão vai demorar. O retorno é de 27,5% na WWW. A taxa de administração 12%. Quer dizer que isso ele vai ter um retorno líquido de 15,5%. Na BBPT, ele vai ter um retorno líquido de 9,7%. Que é 29,5 menos 13 dá 16,5%. 25,9 menos 14 dá 11,9.
E 23,9 menos 11 dá 12,9%. Então, o melhor retorno está aqui na BGT Capital, que seria a melhor opção. 16,5%. Dentre as opções apresentadas no quadro, a melhor aplicação para esse montante de dinheiro é na BGT Capital. Um estudo feito em cidades brasileiras aponta que apenas 15% dos diabéticos do país fazem bom controle da doença. A pesquisa, que foi feita por meio da análise dos prontuários e questionários respondidos por pacientes entre 2008 e 2010, analisou os dados de 3.580 pessoas de 20 cidades nas 5 regiões do Brasil. Entre todos que participaram da pesquisa, qual é o número de pessoas que fazem um bom controle de diabetes? De todos pesquisados, 3.580, 15% já de decimal fazem controle bom. 58,40 vão 4, 25, 29 vão 2, 17, 0853, 0017 vai 1813, vai 537, duas casas, alternativa D de dado. Em 2010, o mundo produziu uma quantidade de alimentos adequada para 5,5 bilhões de pessoas. A população mundial era de 6,5 bilhões e 1 bilhão de pessoas passou fome, segundo a FAO. Em 2050, estimativas indicam que a população mundial será de 9 bilhões, ou seja, será preciso aumentar bastante a oferta de alimentos nos próximos 40 anos. Considere que a quantidade de alimentos produzidos em 2050 seja 40% superior a 2010. De acordo com os dados e estimativas apresentados, a quantidade de pessoas em bilhões que passará fome em 2050 será igual a... Então, espera-se produzir 40% a mais de alimento em 2050. Como foram produzidos em 2010 5,5 bilhões, em 2050 espera-se 2,2 bilhões a mais de produção de alimentos. Isso implica num total de 5,5 mais 2,2, 7,7. Como a população esperada em 2050 será igual a 9 bilhões de pessoas, e os alimentos produzidos só irão satisfazer 7,7, um menos o outro, significa que 1,3 bilhões de pessoas irão passar fome. Alternativa B. Tanto na natureza quanto na indústria existem diversos tipos de fluidos. Fluidos newtonianos são aqueles que apresentam um crescimento linear da tensão cisalhante com relação ao gradiente de velocidade, com coeficiente angular não nulo. Apresentam ainda a tensão cisalhante nula com gradiente de velocidade zero. A figura apresenta a relação da tensão cisalhante com o gradiente de velocidade para diversos tipos de fluidos. Dentre as curvas da figura, determina qual ou quais ou são de fluidos ou fluido newtonianos. Então aqui, olha, quando o gradiente é zero, a tensão cisalhante também tem que ser zero. Então ou é esse gráfico, ou é este, ou é este. Então ou é C, ou é o B, ou é o D. O D não pode ser, o A está fora, né? O D não pode ser porque ele não o coeficiente angular dele é nulo. Então, está fora. O B também não pode ser porque ele é uma curva, não é linear. O único que tem crescimento linear aqui é o C. Alternativa C.
Um indivíduo possui uma renda mensal de R$ 1.200 e deseja comprar um refrigerador. Na loja que ele decide fazer sua compra, o refrigerador custa R$ 1.800. Esse valor deverá ser pago em 12 prestações mensais iguais e sem juros. Uma forma de representar a quantia da renda mensal do indivíduo que será usada para pagar cada prestação é: primeiro, saber qual o valor de cada prestação, 1.800 dividido por 12, que é igual a 150. E 150 em relação ao salário dele representa, simplifica por 15, dá para simplificar 1/8. 8 vezes 15 dá 120, então 8ª alternativa C. Desde 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota de R$1 e desde então só produz dinheiro neste valor em moedas. Hoje há pouco mais de 159 milhões de cédulas de R$1 em circulação no Brasil contra 1,6 bilhão de moedas do mesmo valor. O Brasil chegou a ter 1 bilhão de cédulas de R$1 em circulação, mas o número só diminui com o tempo. Apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior do que a do papel. Fabricar uma moeda de R$1 custa 26 centavos, enquanto a nota custava 17 centavos, entretanto a cédula durava de 8 a 11 meses. O tempo mínimo de durabilidade da moeda é desse texto todo, só interessa esse 8 meses e esse 30 vezes. 8 meses vezes 30 vezes dá 240 meses. 240 meses dividido por 12 implica em 20 anos. Alternativa A, o resto foi para encher linguiça. Desde 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota de R$1. Desde então só produz dinheiro neste valor em moedas. Hoje há pouco mais de 159 milhões de cédulas de R$1 em circulação no Brasil, contra 1,6 bilhão de moedas do mesmo valor. O Brasil chegou a ter 1 bilhão de cédulas de R$1 em circulação, mas o número só diminui com o tempo. Apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior do que a do papel. Fabricar uma moeda de R$1 custa 26 centavos, enquanto a nota custava 17 centavos. Entretanto, a cédula durava de 8 a 11 meses. O comando: o tempo mínimo de durabilidade da moeda é 30 vezes a 8 meses. 30 vezes 8 dá 240 meses. 240 meses dividido por 12 dá 20 anos. O resto do texto não importa para a solução do problema. Em economia, costuma-se representar o consumo mensal C de uma família por uma função linear. C igual a C índice 0 mais C índice 1 vezes Y, em que C0 é o consumo independente da renda, C1 é a chamada propensão ao consumo e Y é a renda mensal da família. Uma determinada família possui a seguinte função: consumo C igual a 500 mais 0,8Y. Nesse caso, ela possui um gasto de R$500 independente da renda e propensão ao consumo de 0,8. Nessa família, a renda mensal provém somente dos salários do pai e da mãe, que são respectivamente R$3.000 e R$4.000. Qual o consumo mensal dessa família? Y, que é a renda dessa família, é igual a 3.000 mais 4.000. Então, vou colocar já direto aqui 7.000, tá? O consumo mensal dela vai ser dado por 500 mais 0,8 vezes Y. O consumo vai ser 500 mais 5.600. 0,8, quer dizer, 80% de 7.000. O consumo vai ser igual a 6.100, alternativa D. Certo? É isso. Na figura estão indicadas as medidas reais da largura e do comprimento de uma casa. 1.500 centímetros, quer dizer 15 metros,
e 900 centímetros por 9 metros. Um arquiteto fez a planta dessa casa numa folha de papel retangular utilizando a escala de 1 para 30, deixando 6 centímetros em cada uma das margens da folha direita, esquerda, inferior e superior. Quais são, respectivamente, o comprimento e a largura em centímetros da folha de papel utilizada? Então, primeiro nós vamos fazer os 1500 centímetros e colocar na escala do papel. Isso que dá 1500 dividido por 30 igual a 50. Então, para a planta é necessário 50 centímetros no comprimento e 30 centímetros na largura. Como ele vai deixar 6 centímetros de cada lado, nós precisamos somar nos 50 mais 12, 6 de cada lado, 62. Então no comprimento a folha tem que ter 62 centímetros e na largura também 12, que é 6 em cima e 6 embaixo, 42 centímetros. Quais são, respectivamente, o comprimento 62 e a largura 42 da folha de papel utilizada? Alternativa E. É isso. O Ibope entrevistou 100 pessoas que assistiram à estreia da versão 2011 do Rock in Rio, no dia 23 de setembro de 2011, sendo que os entrevistados atribuíram uma nota de 0 a 10 para o dia da estreia do evento. A média das notas dos entrevistados foi de 9,3 e 64 pessoas deram nota 10 ao evento no dia da estreia. Desta forma, a melhor aproximação para a média das demais notas diferentes de 10 no dia da estreia foi: nós temos 64 pessoas deram nota 10. As outras 36 nós não sabemos que nota foi dada, mas nós sabemos que a média foi igual a 9,3, certo? Então é só resolver isso aqui. 640 mais 36 vezes x igual a 930. O 100 passa multiplicando, 9,3. 36x vai ser igual a 930 menos 640. Então x vai ser igual a 930 menos 640 dá 9, 8 dá 6, 290 dividido por 36. 290 dividido por 36, a 8 vezes 6, 48, 8 vezes 3, 24, 29. Foi uma vírgula, um zero, um outro zero. 5 vezes 36 dá 180, 20. Então aqui vai dar repetir, então é 805. Melhor aproximação para a média das demais notas é 805, alternativa A.